Muito boa tarde, meus nobres amigos, irmãos, irmãs. Aqui estamos novamente para continuarmos com o nosso estudo a respeito de temas constantes dos evangelhos e da doutrina espírita. Agradecemos sempre ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos nos utilizar de um meio de comunicação como este para levar aos irmãos passagens da Boa Nova e na visão, inclusive, da própria doutrina. Que Nossa Mãe Santíssima abençoe cada um de vocês. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a luz desses conhecimentos. Mais uma vez, estamos realizando o vídeo número 25, 11º capítulo de temas controversos dos evangelhos, terceira parte, onde consta temas como a bênção de Deus, a prece, o perdão. Vamos falar a respeito disso. A bênção de Deus. Desde os tempos de criança, nos acostumamos a ouvir dos nossos pais, parentes e as pessoas de um modo geral a expressão Deus te abençoe. Hoje, ao analisarmos isso, chegamos à seguinte questão: será que Deus, nosso Pai, Criador dos universos, precisa estar a todo instante abençoando os seus filhos? Acredito que não. Não é assim que funciona. E sabem por quê? Porque o Pai já abençoou toda a sua criação. As bênçãos de Deus já estão à nossa disposição, já são nossas. Digam-me se em alguma passagem dos evangelhos Jesus dizia Deus te abençoe. Não me recordo de nenhuma. Nunca ele usou essa expressão. As bênçãos de Deus são nossas e estão ao nosso alcance. A bênção da vida, a bênção da luz que nos ilumina, a bênção do nosso corpo físico, a bênção da saúde, a bênção da paz, da alegria, da família, do lar que nos acolhe, do pão de cada dia, do trabalho, da natureza em flor, a bênção da experiência, a bênção do amor, a bênção dos amigos e benfeitores espirituais, etc, etc, etc. Sem deixar de falar nas bênçãos da nossa mente perfeita, nas bênçãos da reencarnação, para nos equilibrarmos diante da harmonia universal. Jesus, nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade superior, estes sim podem nos abençoar. Deus não precisa. Explico. Quando, através de uma rogativa, de uma prece, recorremos aos espíritos superiores, eles, ao nos atender,
dependendo do potencial energético da oração, eles intensificam nosso padrão vibratório para que cheguemos ao plano de frequência vibratória em que se encontra a bênção que desejamos. Ao atingirmos essa frequência, podemos nos apossar daquilo que queremos e está à nossa disposição. Cada bênção divina vibra num determinado padrão. Nós, geralmente, pelos nossos pensamentos e modos de vida, estamos aquém tanto de padrões de bênçãos materiais quanto espirituais, que são mais difíceis. O padrão vibratório das coisas espirituais é muito mais alto, muito mais elevado. Em Deus há abundância de tudo: saúde, felicidade, amor, fortuna, saber, virtudes, qualidades espirituais. Resta-nos apenas, pelo poder da fé, canalizar tudo isso para a nossa vida. Jesus disse: até aqui nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Seja o que for que desejardes, quando orardes, crede que o recebereis. E tê-lo-eis. Está registrado em Marcos, capítulo 11, versículo 24. No fabuloso livro Ritual de Magia Divina, da editora Pensamento, recolhemos estes importantíssimos ensinamentos que se seguem. Entre aspas, a prece tem suas leis perfeitas e exatas, como as leis da mecânica. O homem descobrirá um dia todas as leis que governam a prece, estabelecendo sua classificação e suas aplicações, e demonstrando assim que a prece é uma coisa puramente científica, a ciência da materialização da energia espiritual. A energia espiritual, como a eletricidade, existe e existiu sempre, por toda parte. Porém, assim como a eletricidade permaneceu desconhecida enquanto não se descobriram as leis que regem a sua manifestação e expressão externa, também o poder da fé permanece ignorado, enquanto não forem descobertas as leis que regem sua expressão externa. No dia em que esta mirífica ciência tiver o seu, entre aspas, o seu Volta, o seu Galvani, o seu Coulomb, o milagre da prece será a coisa mais corriqueira deste mundo, como o é hoje a iluminação elétrica. Com efeito, tudo que o coração humano pode desejar tem sua origem no plano espiritual. E se o homem fosse capaz de concentrar e polarizar as tremendas forças que existem nesse plano, seria capaz de realizar instantaneamente as mais extraordinárias maravilhas. Como as leis físicas da prece ainda estão em vias de descobrimento,
só podemos apresentar aqui algumas leis mentais que são as mais conhecidas. A prece nunca falha e a causa do insucesso está naquele que a faz. Quando se emprega o verdadeiro método da prece, o resultado é positivo, porém, há certa dificuldade em se aprender e aplicar este método. Ele implica, em primeiro lugar, certa consciência, certa percepção da presença de Deus ou da energia espiritual em toda parte, pois, sem essa consciência, o indivíduo não pode agir sobre a força que há de realizar seus desejos. Jesus, que conhecia sua filiação direta ao Pai Celeste, procurou vivamente fazer que todos adquirissem esse conhecimento, para que pudéssemos gozar os bens que daí demanam. Estabeleceu também promessas definitivas, como resultado da prece e da perfeita e constante comunhão com o Pai. As necessidades do mundo atual são tantas que o homem, com seu limitado poder pessoal, não pode satisfazê-las, e só abrindo a estrada para o poder da absoluta energia universal, conseguirá fazê-lo. Só o conhecimento dos meios que permitem entrar em contato com a fonte inesgotável de sabedoria, amor, vida e suprimento, consegue manter a calma e a serenidade no meio das lutas da vida atual, as quais são incontestavelmente necessárias para o desenvolvimento individual de cada um. A prece é uma concentração da mente na presença da manifestação de Deus e só pode ser eficaz quando a mente se fixa nas ideias expressas pela palavra. A concentração é o ato de estabelecer um centro, e o melhor modo de fazê-la é dirigir as forças próprias para o centro de onde dimanam Deus. É a fixação do coração, da alma, da inteligência e da força pessoal do divino. Isto é indispensável na verdadeira prece, pois é o único meio de absorver as forças divinas e dar-lhes a expressão desejada. Este foi o primeiro e o maior dos mandamentos dados ao homem, porque é, de todas as coisas, a mais necessária a ele. Em segundo lugar, uma relação justa com os semelhantes é necessária. Por isso, Jesus deu o amor ao próximo como segundo mandamento e exortou seus discípulos a se libertarem do ódio e da raiva, que são emoções capazes de impedir a manifestação do bem. As manifestações externas são manifestações do que se acha no interior, e para mudarmos as aparências desagradáveis, devemos substituí-las por pensamentos agradáveis e correspondentes aos efeitos que desejamos obter. Tudo é possível ao que espera, numa atitude confiante de que o conseguirá,
porquanto a esperança convicta obriga a substância a tomar forma. O homem deve dirigir-se ao Pai na atitude de um filho e herdeiro de tudo o que ele possui. Nosso pensamento é conhecido pelo Pai, que é a vida íntima de seus filhos. Nossa prece é, pois, um simples meio de entrar em contato com essa vida e fazer que ela se manifeste como realização de nossos desejos. Devemos apresentar ao Pai um pedido claro e bem definido, como é clara e definida a nossa esperança ao plantarmos uma semente. O homem é uma expressão de Deus, com o qual está sempre unido e que sempre manifesta. Jesus nos ensinou que Deus está em nós e é quem age por nosso intermédio. Porém, para podermos exprimi-lo constante e conscientemente, devemos perceber a presença dele em nós. Por isso, ensinou-nos que todas as emergências podemos estar em comunhão com ele, colocando-nos em estado receptivo e impor silêncio, tanto às nossas paixões como a todas as nossas expressões externas. A prece é um acordo entre aquele que a faz e o Pai que habita nele. É um ato interno e não externo, que deve ser realizado no íntimo de cada um. É um ato de amor entre o Espírito Criador e a alma humana para fecundar e realizar os desejos desta. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe o peçais. Está registrado isso, ensinamento de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Eu quero aproveitar a oportunidade para transmitir um conhecimento que muita gente se engana a respeito dele. Existe a oração, a prece, e existe a reza. A oração não tem nada a ver com reza. Oração é uma coisa, prece é uma coisa, reza é outra. A reza é aquele ato mecânico, que a boca fica só repetindo palavras, e doido para acabar logo o que começou. A oração é sentimento, emoção, vem do coração. Por isso a diferença. E ela
rasga o infinito de acordo com o potencial que você proporcionar a ela, a essa prece. Existem tipos de orações, de rezas que não passam do teto. E existem aquelas que são profundas, vão atingir o objetivo. Mais uma vez, nós vamos citar na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, página 200, um livro da Federação Espírita Brasileira. Entre aspas, mas o instrutor Calderaro ajuntou sem demora: importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. E continua: o Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Somos herdeiros do universo. Tudo é nosso. Passamos ao assunto do perdão, que muita gente confunde, tem pouquíssimos conhecimentos a respeito do perdão. Como ele deveria ser estudado, as pessoas se aprofundarem nele, porque ele é extremamente importante na nossa vida, o perdão. É extremamente lamentável vermos tantas pessoas, e muitas delas, gente de uma cultura apreciável, inclusive nos arraiais da própria doutrina espírita, que cultivam uma ideia totalmente deturpada dessa virtude que se chama perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, e foi registrado por Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, entre aspas, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Fecha aspas. Um espírito, quando atinge, entre parênteses, conquista a situação de pureza, ele não necessita mais cumprir a lei divina. Ele não é mais subordinado à lei, porque ele é a própria lei. A lei é ele. Jesus era a lei. Como essa lei é imutável, por ser a vontade de Deus, e um dos atributos da divindade é a imutabilidade, essa lei não pode mudar. Por isso que o inovidável mestre continuou dizendo: porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo o que está na lei, até o último J e o último ponto.
Perguntaram certa vez ao grande Mahatma Gandhi: o Senhor costuma perdoar? E ele respondeu: eu jamais perdoo, porque jamais me ofendo. Ou seja, só quem tem necessidade de perdoar é quem se ofende. E qual é o ser humano limitado que pode ter a capacidade de atingir, de ofender a divindade? O ilimitado? Absolutamente ninguém. Desculpe. E agora, o que existe é que, sendo a lei eterna, lei de harmonia, quem faz qualquer coisa, pensamento, palavra ou ato, que vá de encontro a essa harmonia, a lei possui mecanismos de reação à altura da ação, e esse mecanismo é automaticamente disparado. É sistema de proteção da lei, que jamais pode ser atingida. Não nos esqueçamos de que a lei possui dois instrumentos de defesa, que serve tanto para a proteção dela, como ao mesmo tempo de meio de educação do suposto candidato a agressor da mesma, que são a dor, que acarreta sofrimento. Muitas pessoas confundem o significado dessas palavras. A dor é desencadeada pelo ato. Cometer o ato, surge a dor. Esse ato é iniciado pelo mau pensamento, pela má palavra, pela má ação. O sofrimento é a consequência da dor, que faz nascer o remorso e o arrependimento por causa do ato cometido. O ato original pode até não mais ser repetido, pode até não mais ser cometido, mas as consequências dele existem, até que aquela energia negativa seja extinta. Por isso que a sabedoria crística de Jesus nos ensinou: não basta perdoar, é necessário esquecer. Enquanto existir alguém responsável pelo ato, que se lembrar do que aconteceu, jogar combustível no fogo, esse fogo se reacenderá. Não interessa o tempo que passou ou o lugar onde o espírito se encontre. Se alguém se lembrar do fato, ele se reacende. Por isso Jesus disse: não basta perdoar, tem que esquecer. Por tudo isso, meus nobres irmãos, Deus não perdoa ninguém. Jesus não perdoa ninguém. A lei não perdoa ninguém. Não peça perdão, porque não será atendido. Pois perdão não existe nos códigos divinos. Não perca seu tempo pedindo perdão pelo erro cometido, pois você não será perdoado. Quando eu falo isso, estou falando daquele famoso perdão de mão beijada, daquele que diz, entre aspas, está certo, vamos fazer de conta que você não fez nada, vamos apagar tudo. É desse perdão enganoso que eu estou falando. Vejam bem,
A pessoa abusa do seu livre-arbítrio, usa o seu potencial egoístico e orgulhoso, engana, rouba, estupra, trai, derrama o sangue do seu irmão, destrói lares e famílias, sequestra, humilha, ri da dor dos seus semelhantes, não respeita ninguém, etc. Na hora que a lei chama à responsabilidade e aperta o nó da dor, o valentão acima se sente acuado e pede perdão. Acha ele que ao pedir perdão os crimes acima serão misericordiosamente apagados. Você, meu amigo, está redondamente enganado. Isso não existe. O nobre irmão vai pagar por toda dor, por toda lágrima, por toda gota de sangue que fez o seu irmão sofrer e derramar. Disse Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia, colhe. Assim como fizeres, assim encontrarás. Por essa razão, aquela famigerada confissão auricular, além de ser um tremendo desrespeito à intimidade alheia e motivo de inúmeros desregramentos dentro da própria instituição religiosa, a lei divina condena, dentro da lógica e da razão, um dogma tão imoral como esse. O ato da confissão pode até servir como desabafo. O padre pode perdoar a culpa, dar conselhos, orientar, etc. Jamais poderá perdoar a pena. Quem é o homem para julgar o seu semelhante, se o próprio Jesus, quando lhe trouxeram aquela mulher adúltera, e no final ele pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Foi quando aquela autoridade divina disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quem é o padre para julgar e dar a pena como penitência e dizer: eu te absolvo? Ele não tem a mais insignificante autoridade para perdoar ninguém. Deus, nosso Pai, na sua sabedoria eterna e absoluta, já colocou no próprio erro a pena. Ou seja, aquele que comete o ato errado em pensamento, palavra ou ação é o primeiro a sofrer as consequências. Depois, essa energia negativa, através da vontade, vai em busca do seu objetivo, que, se estiver na mesma frequência vibratória, recebe a carga. Caso contrário, essa energia negativa não atinge o objetivo, pois ele não merece, e ela sempre volta à fonte geradora. Então, quem comete o mal é prejudicado duas vezes. Quando a ação má é leve e não é gravada no perispírito, as ações no bem podem apagar essas faltas. Mas quando a falta é grave, especialmente quando atinge a terceiros, grava-se no perispírito. Aí só a reencarnação poderá apagá-la. O grande apóstolo Pedro já dizia: o amor cobre a multidão de pecados. Vejamos agora como o perdão não é tão simples como a igreja ensinou aos seus padres. O homem dispõe, como dons dados a ele por Deus,
da inteligência, vontade, livre-arbítrio e responsabilidade. Ao abusar do seu livre-arbítrio, usando a sua vontade, ele comete o erro. Ao abusar, ele comete o erro. Vejam as etapas a percorrer. Primeiro, abuso de livre-arbítrio. Segundo, comete o erro. Terceiro, surge o remorso. Quarto, surge o arrependimento. Quinto, vem a expiação. Sexto, vem a provação. E sétimo, vem a regeneração. Aqui na regeneração é que ele estará livre da falta cometida contra a lei. O remorso prepara o arrependimento. Na expiação, ele vai sofrer tudo o que fez o seu irmão sofrer. Na provação, ele vai provar se realmente aprendeu a lição e devolver tudo o que tirou do seu irmão. Alegria, saúde, paz, bens materiais, etc. Após isso, ele estará regenerado diante da eterna lei. Muitos irmãos confundem misericórdia com a lei de justiça. A lei tem que ser cumprida. É aquela famosa lei de Talião, que somente a justiça divina tem poderes e autoridade para aplicá-la. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, do Evangelho. Em A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na página 103, segundo volume, ele nos diz: a lei é inflexível e não há preces nem devoções que a diminuam. A misericórdia manifesta-se de outro modo, é dando-nos oportunidades novas e repetidas de realizarmos pagamentos, isto é, concedendo-nos novas encarnações. Conforme Pietro Baldi, no livro Queda e Salvação, página 61. Aqui entendemos o verdadeiro sentido do perdão. Desculpe. O que é o perdão? Perdão é uma concessão indefinida de oportunidades. Toda vez que rogamos ao Pai nova oportunidade para nos reabilitarmos diante da eterna lei, pode ter absoluta certeza que essa oportunidade será dada através das reencarnações. Agora, perdão de mão beijada, duvido. Observação. Uma das coisas que Jesus tem autoridade para fazer é prorrogar a pena. Entre aspas, vamos supor, ele diz, está bem, diz ele, você não pode saldar o compromisso agora, vamos deixar para mais adiante no tempo, mas que você vai pagar, não tenha a menor dúvida, é lei. Então, matematicamente se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Torres Pastorino diz isso em Sabedoria do Evangelho. É aí que os queridos irmãos poderão perguntar: mas Jesus não ensinou o perdão? Sim, ensinou durante toda a sua estada entre nós. Inclusive, foi a sua última lição no alto daquela cruz infamante. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus nos ensinou insistentemente a perdoar? Porque ele sabia que nós somos espíritos sensíveis até demais e temos uma capacidade tremenda de nos ofendermos com qualquer coisa. Então, nos degraus evolutivos em que nos encontramos, temos uma necessidade imensa de treinarmos e aprendermos a perdoar. Por isso ele disse a Pedro: não te digo que até 7 vezes deveis perdoar, mas 70 vezes 7 vezes.
está no Evangelho. E Emmanuel completa cada falta. À medida que vamos subindo na escada evolutiva, vamos também compreendendo o mecanismo da lei. Vamos compreendendo mais os nossos irmãos, entendendo do que eles são capazes. Vamos aprendendo que aquele irmão é capaz de nos fazer o mal, é que ele é um espírito doente. E todo doente precisa do remédio. E o remédio que podemos oferecer a esse irmão é a nossa prece sincera e o nosso perdão sincero. Agindo assim, vamos atingir um ponto evolutivo onde não teremos mais a mínima necessidade de perdoar, por nos encontrarmos muito acima da frequência vibratória daqueles que nos querem fazer o mal. Então, perdoar para quê? Se ele não consegue nos atingir. Não nos esqueçamos jamais que Jesus nos recomendou perdoar com o esquecimento da causa. Isso é extremamente importante, perdoar e esquecer. Aqui está o verdadeiro perdão. E que existe lei e existe lei. Muito obrigado, meus irmãos. Nós ficamos por aqui, na certeza de que muita coisa aqui nós temos condições de refletir a respeito do que foi aqui falado. Até a próxima, e eu rogo a nossa Mãe Santíssima que abençoe cada coração que nos ouve, e peço a vocês, se esses ensinamentos te fazem bem, faça a caridade de divulgar isso para outras pessoas, para que façam bem também a elas. E vamos dar continuidade ao nosso estudo sempre nesse canal. Dê o seu like, inscrevam-se no canal e vamos continuar com o nosso trabalho. E que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine sempre o seu coração. Não esqueçam nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Graças a Deus, que assim seja.